Muito bem, estamos de volta com o RB Notícias, primeira edição ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 33 minutos. Lembrando a você que amanhã nós teremos aqui a presença da superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, a doutora Daiane, vai tirar muitas dúvidas sobre essas filas que estão sendo formadas nas agências bancárias, principalmente da Caixa Econômica Federal, sobre a política de juros reduzidos para enfrentar então o coronavírus, se a Caixa vai ou não conceder essa vantagem aí que o pessoal está pleiteando com a suspensão temporária do pagamento dos financiamentos, sobretudo de quem comprou a casa própria, está numa situação difícil. Tudo isso a gente vai debater amanhã aqui no programa com a superintendente regional da Caixa Econômica Federal. 11 horas e 34 minutos. Lembra você que nós temos aqui o apoio do Arasuper, que juntamente com o Araújo Mix compõem então a melhor, maior e mais antiga rede de supermercados do Acre, vendendo com preços justos, atendimento especial para você, principalmente agora em tempos de coronavírus, com segurança para o cliente e também aos funcionários, ok? Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro nacional e importado, funcionando em 2 endereços, Nações Unidas em frente ao Sétimo Beck, a Matriz, e a filial na rua Silvestre Coelho, próxima à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Além da oficina do meu amigo Sampaio, na rua Leblon, número 100, esquina com a rua Rio Grande do Sul. Ele reforma a sua máquina velha. Doutor, o senhor tem máquina de lavar velha, usada? Se tiver, o Sampaio recupera e ainda dá a garantia de 6 meses a 1 ano. É para você realmente não jogar nada fora. Temos que cumprir aquelas normas da preservação ambiental, né? Preservação ambiental. Reaproveitar, reciclar, reinventar. Vamos lá, então. 11h35, doutor, fique à vontade, então, para responder a pergunta feita no bloco anterior. Afinal de contas, beber um copo de água antes de dormir, seja lá qual for. Tem gente que tem tempo para dormir um pouquinho assim depois do almoço, ou à noite, evidente. Faz bem à saúde? Faz bem ao coração? Faz bem à saúde, Muniz. Todos nós deveríamos tomar de 2,5 litros a 3 litros d'água em 24 horas. Em 24 horas, porque perdemos nessa faixa aí de 2.400. Isso é fundamental para termos a imunidade. Sem água não tem imunidade. Sem água não tem vida, né? Sem água não tem trabalho dos nossos órgãos internos para produzir nutrientes, produzir a medula óssea da gente, produzir mais leucócitos, mais linfócitos, hemoglobina. Então, tudo depende disso aqui que Deus deixou para a gente. Claro. Nós que inventamos refrigerante, eu digo isso. Nós inventamos refrigerante. O sagrado é esse aqui, a água. A água é fundamental. Mas ela chega, por exemplo, em alguns casos, evitar um infarto? Não, isso não. Mas ajuda? Ajuda. Comprovadamente? Cientificamente comprovado. Melhora a circulação. Você pode enviar a sua pergunta a partir de agora para 993664441, está aí na sua tela, ou para o meu telefone 99515255. Nós vamos, na medida do possível, repassar então a pergunta aqui, a sua pergunta, ao doutor Welber. Antes disso, enquanto isso não acontece, doutor, vamos lá então. Quais os impactos, doutor, do coronavírus, sobretudo nas pessoas que têm hipertensão e diabetes? Muniz, você sabe que o coronavírus ele existe desde 1960. Por isso que esse é o novo coronavírus. Esse é o novo Covid-19, né? Então, nesses anos todos, ele sofreu mutações e chegou a isso aí que a gente está vivendo agora. Na cardiologia, o impacto do coronavírus, principalmente paciente de alto risco, que são os hipertensos, diabéticos, os infartados que sofreram infartos, as insuficiências cardíacas congestivas, como miocardiopatia dilatada, esses pacientes, a gente indica o isolamento social, a gente indica que ele fique em casa, que ele permaneça em casa, que ele não esteja em lugares onde tenha aglomeração de pessoas, que não receba as visitas e que tome principalmente o seu medicamento. Você que está em casa, siga a recomendação do seu médico, do seu cardiologista de eleição
e tome suas medicações. É importante. Não tem nenhum estudo dizendo que quem contraiu o coronavírus pode parar o remédio da hipertensão. Não existe. Então, é importante, vai lhe ajudar. E eu digo mais uma coisa a você, que tem acima de 60 anos, que toma medicamento para insuficiência cardíaca, que é cardiopata, que vacine, Muniz. A vacina é primordial para esses pacientes, porque será um diagnóstico diferencial se ele contraiu o Covid, porque os sintomas são iguais. Entendi. É gripe, dor de cabeça, febre alta, tosse, dor no corpo, dor na musculatura e, em alguns casos, diarreia. O senhor foi tão preciso que já respondeu antecipadamente uma pergunta que eu ia fazer. Me desculpa, que era... Não, mas desculpa. Isso é bom que a gente ganha tempo. Desculpa, o senhor já falou, inclusive, as principais providências que os cardiopatas podem tomar. Aliás, devem tomar, né? Aí eu aproveito, então, nós ganhamos tempo. É por isso que é bom, pessoas inteligentes assim como o senhor. Afinal de contas, quando os cardiopatas devem procurar ajuda de um profissional como o senhor? Eu vou complementar a tua pergunta. Ou ir no consultório ou procurar o pronto-socorro, certo? Quando ele apresentar toda essa sintomatologia por quê? Porque o diagnóstico precoce pode ajudar a gente esclarecer e ter um diagnóstico preciso para iniciar o tratamento e a terapêutica desse paciente. Legal. Então, o paciente está em casa, começou com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar. É muito importante isso aí, porque nas miocardiopatias, devido à fração de ejeção do paciente ser baixa, ele tem muita falta de ar ao mínimos esforços. Então, isso aí é o diferencial. Ele tem que procurar a unidade de saúde, fazer o primeiro exame ou procurar o consultório de quem estiver trabalhando e fazer o diagnóstico, fazer os exames complementares para que esse paciente possa iniciar o mais rápido a terapêutica, porque a doença, o coronavírus, ela tem uma propagação muito rápida nessas pessoas que são de risco, fator de risco. Entendi. Tem uma primeira pergunta chegando aqui, mas enquanto isso, enquanto eu não encontro aqui, doutor, afinal de contas, não resta dúvida que a ciência avançou e muito. Avançou. A medicina avançou, a cardiologia principalmente. Temos aqui um profissional como o senhor que está lá 24 horas praticamente fazendo a sua parte no sentido de evitar mortes. E as mortes continuam acontecendo, como eu falei agora há pouco, são em média 340 mil por ano no Brasil. Afinal de contas, há quem diga que esse aumento deve-se às questões hábitos alimentares, pessoas que se acomodam, né? Não fazem nenhum tipo de exercício físico, comem tudo. Há também os que afirmam, digo que o mau hábito de automedicação, isso também causa. Afinal de contas, qual é o principal motivo desse aumento? Eu acho que o principal motivo do aumento das doenças cardiovasculares está diretamente a dieta. A dieta, ela é um fator de risco muito grande. Hoje, a ingestão de carboidratos, a ingestão de gordura, aquela picanha, Muniz, que tu não consegue tirar aquela gordura lá, isso aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Legal. E o colesterol, o triglicerídeo alto, a falta de exercício físico, sedentarismo, isso complica muito a situação de cada... E o sedentarismo é mais complicado para quem... se você é sedento, tem que se dar na alimentação. Né? Se faz exercício, nem tanto, mas se tem que tomar cuidado. Agora, a partir de agora, eu peço um pouco mais de objetividade. Eu sei que o senhor, como tem muito conteúdo, então explica as coisas nos seus mínimos detalhes. Mas vamos ganhar tempo, vamos lá. Quais os principais sintomas do infarto? Quem pergunta é a dona Terezinha. Muito obrigado pela pergunta. Dor no peito. Toda dor no peito precisa ser investigada. Hipotensão, a pressão baixa, sudorese, certo? Esses são os principais sintomas.
Então, pessoa sentiu dor no peito, procure a unidade de Dr. Asca, procure o pronto-socorro, procure a UPA, vá no lugar, num centro de saúde mais próximo, realizar um eletrocardiograma e aí ser encaminhada para o pronto-socorro, onde tem um cardiologista lá de plantão para fazer os procedimentos necessários. Ok. Meu nome é Jaqueline. Quero saber do Dr. Welber se mesmo depois de curado, o paciente voltará a sofrer consequências. Do coronavírus? Ou Deve ser do coração. Não, do coração. Responda dos dois, né? Responda dos dois, então. O coronavírus, há estudos aí dizendo que teve uma vez, não tem mais, né? Isso na parte da infectologia. Porém, as cardiopatias elas vão ser para a vida inteira. Esse aí é um problema que o paciente vai ter que viver com ele até o dia que Deus chama ele para sair desse mundo. Está um pouco truncada aqui essa pergunta, mas vamos tentar esclarecê-la. Bom dia, eu queria perguntar ao doutor se eu tenho pressão alta e sou hipertensa. E tenho os triglicerídeos altos. De colesterol e tem doença. Não entendi bem a pergunta, mas é complicado. Eu acho que ela quer dizer o seguinte, ela é hipertensa. Ela é hipertensa e tem dislipidemia, que é aumento do colesterol e do triglicerídeo alto. E aí? É uma paciente de fator de risco. Tem que tomar muito altíssimo. Cuidado. Tem que estar controlando. É o que eu falei, a dieta, o carboidrato. Tem que tirar todo tipo de massa. Tem que tirar o pãozinho que a senhora come aí para não aumentar, para a senhora não entrar nessa zona de risco. Se a senhora manter o isolamento social, ficar em casa, lavar as mãos, seguir tudo o que a televisão tem nos mostrado até o momento. A senhora está num fator de risco. Sabe aquela que o senhor falou com relação à dor, que tem que ser investigada? Olha só, há muitos anos sinto uma dor grande no peito esquerdo. Já fiz o eletrocardiograma e não deu nada. Na semana passada, a dor voltou a ficar mais forte. Fui na UPA e de novo fiz o exame, eletrocardiograma. E outra vez não deu nada. Só que a dor permanece. Tem horas que a dor é tão forte que parece que eu vou ter um infarto. O que pode ser isso? Quem pergunta é o Nildo do bairro 15. Nildo, muito obrigado pela sua pergunta. Onildo? Isso. Onildo. Foi muito boa a sua pergunta e propícia. Nem sempre o eletrocardiograma vai ser um diagnóstico preciso para o infarto. Então você, meu amigo, tem que procurar uma unidade, fazer um exame de sangue, dosar suas enzimas cardíacas no sangue e juntar um dinheirinho, fazer um teste ergométrico, fazer um teste de esteira para ver como é que está esse coração. Então, meu irmãozinho, você, Onildo, junte seu dinheirinho, procure um cardio para você fazer um teste ergométrico que lá você descarta qualquer tipo de isquemia cardíaca. Bom dia, Muniz. Pergunta ao doutor Welber, quem toma remédio de pressão, mas mantém ela em média 11,7, ela pode considerar no grupo de risco, no caso do coronavírus? Abraços, Paulão da Saúde. Me interessa também porque é essa a média da minha pressão. Paulão, obrigado pela pergunta. Você, meu irmãozinho, todo paciente que é diagnosticado com hipertensão, ele é do grupo de risco. Não escapa, isso aí não escapa à regra, não tem como você estar imune a essa situação. Então, você é do grupo de risco. É hipertenso, pressão controlada, tomando as medicações, mas pertence ao grupo de risco. Gostaria de saber como é a dor do infarto. Valcicleia. Valcicleia, muito obrigado. A dor do infarto são vários tipos de dor. Aliás, Valcélia. Valcélia. É dor estilo pontada. Tem pacientes que relatam que é como se fosse uma agulha perfurando, só que é quente. Então, é esse tipo de sintomatologia. Sempre essa dor inicia no peito, vai para o braço esquerdo, vai para as costas, para o dorso, e às vezes ela sobe na região carotídea. Tá aí, um telespectador quer saber o seguinte,
Uma dor embaixo do peito é sintoma de infarto? Precisa ser investigada. Às vezes pode não ser um sintoma de infarto, mas toda dor no peito, ela precisa ser investigada. Você pode perguntar ao doutor se quem tem fibromialgia, que sente bastante dor, como posso saber se é corona ou fibromialgia, se a dor é por todo, se é por todo o corpo? O paciente com fibromialgia, ele convive com a dor todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Tem paciente que toma doses altas de anti-inflamatório, mas a senhora só vai saber mediante o exame de sangue, mediante os exames complementares, é que vai aclarar a sua dúvida. Ainda não existe vacina contra o coronavírus. Ainda não. O Abimael, do bairro Sobral, quer saber se é mito ou verdade. Existe um estudo patrocinado pelo Bill Gates, né, que ele lançou realmente essa vacina, porém ainda não tem nada comprovado em literatura. Eles estão ainda testando, né, testando em humanos para ver se dá uma resposta boa sobre o corona. Uma pergunta aqui que nos enche de esperança e de orgulho. Olha só, doutor Welber, sou Ângela, 60 anos, diabética, trabalho na recepção do pronto-socorro. Quais os cuidados que devo tomar, que devo ter, digo, uma vez que não quero parar de trabalhar? Olha que espírito de grandeza dessa mulher. Ângela, muito obrigado pela pergunta. Ela é uma pessoa, essa Ângela é minha amiga particular. Essa trabalha porque gosta mesmo, né? Não é só pelo salário, não. Isso. Mas ela é do grupo de risco, ela é do grupo de risco, tem que ficar em casa nesse momento. Mas ela disse que não quer parar de trabalhar. Não quer parar de trabalhar, coisa, mas né? mentalmente você vai estar lá dando força a quem pode trabalhar, porque você não, infelizmente você é do grupo de risco e não pode, tem que ficar em casa, cuidando do esposo, reafirmando como é que a gente diz, Muniz, quando a gente casa de novo, né? Renovando os votos, renovando os votos com o esposo, traçando novas metas e procurar outro estilo de vida, porque nesse momento o melhor que você faz é ficar na sua casa. Uma prevenção, né? A prevenção. Mas que bonito o gesto dela, né? Parabéns, bom, dona né? Ângela. Ela representa muitos servidores da saúde assim também, que mesmo sendo do grupo de risco, querem continuar trabalhando, salvando vidas. Muniz, você sabe que nos últimos tempos, eu, como fui ex-gestor do pronto-socorro, eu posso afirmar categoricamente que o técnico de enfermagem, o maqueiro e outros profissionais, eles perderam muito o vínculo familiar. Sim. Por conta do trabalho, por plantões, conta de querer aumentar a renda familiar para ajudar dentro de casa e com isso perdeu o vínculo familiar. Tem gente que mora nas unidades de saúde. E que hoje, como a nossa amiga Ângela, quando ela tem que ficar confinada dentro de casa, isso é prejudicial para ela. Por quê? Porque ela já era acostumada com aquela rotina de estar dentro do hospital, de estar falando com um, conversando com o outro, resolvendo um problema, levando problema, trazendo problema. Então, isso aí é um problema que não é só seu, Ângela, mas é dos nossos funcionários do pronto-socorro. A maioria os idosos, acima de 60 anos, que estão passando por esse momento e passam por esse momento de isolamento social. Quais os perigos para quem fez bariátrica? O perigo aumenta nesse caso? Aumenta. Ele tem que ficar confinado também, tem que ficar em casa. Bom dia, eu queria perguntar ao Dr. Welber como a gente sabe se tem problema de pressão. E como eu posso saber se é baixa ou alta? Qual o sintoma, aliás, quais os sintomas? Sou a Valéria do Conjunto Tucumã. Valéria, muito oportuna a sua pergunta. Primeiro, a hipertensão é a força de ejeção que o sangue exerce na parede da artéria. Então, esse fluxo sanguíneo, geralmente a pressão alta, ela dá dor de cabeça ou dor na nuca. Então, a pessoa, a primeira
sintoma que o paciente chega no consultório relatando é a dor na nuca. Legal. Só que existem algumas hipertensões, por estudos, que elas são silenciosas, elas não ocasionam sintoma nos pacientes. Para a Valéria, um Holter, um mapazinho, seria o ideal para ela ter o diagnóstico que tem hipertensão ou não. Bom dia, são 11 horas e 53 minutos, você está no RB Notícias, primeira edição ao vivo aqui no canal 8.1, TV Rio Branco, SBT. Doutor, é normal quem tem fibromialgia sentir aceleração no batimento cardíaco? Pela dor, a dor, o paciente convive com a dor, isso acelera. Não só a aceleração, Muniz, até a própria hipertensão pode oscilar nas fibromialgias. Bom dia, minha mãe Francisca está com dor nas costas, na região da cruz, bem atrás, né? Ela está perguntando o que pode ser, doutor? Primeiro ela tem que investigar, essa aí pode se dirigir à UPA, né? Fazer um raio-x de tórax, fazer um raio-x da coluna e fazer um eletrocardiograma para descartar qualquer doença, qualquer isquemia cardíaca. Tá aí, a senhora que está assistindo, então, muito obrigado pela pergunta. Obrigado. E obrigado pela resposta, doutor. Obrigado. Oi, meu nome é Raimunda. Eu queria saber o que o coração, porque o coração fica batendo forte. Eu não entendi aqui. Acho que ela deve ter aceleração cardíaca. Uma coceira, como se fosse uma coceira também, não sei. E aí, doutor? Coceira no coração não tem não, Muniz, não tem... eu acho que ela quis dizer assim, está cansado, uma canseira. Um cansaço, certo. Aí já mudou o perfil da pergunta. Então, essa pessoa aí, como é o nome da... Dona Raimunda. Dona Raimunda. A senhora precisa fazer uma avaliação cardiológica, porque a senhora tem dor e também tem cansaço. Agora a gente precisa saber se esse cansaço é o mínimo esforço. Então, por isso ela tem que se dirigir a um centro, procurar uma especialidade na cardiologia para realizar os exames para a gente descartar qualquer doença que não está relacionada com coronavírus, mas doença cardiológica. Eu vou perguntar só para confirmar, mas pelo histórico o senhor respondeu já aqui. A dona Socorro quer saber o seguinte, quem tem rinite alérgica crônica está no grupo de risco? Está no grupo de risco. Oi, bom dia, doutor. Quero saber se quem tem problema de pedra nos rins está na área de grupo de risco, sim ou não? Não. Bom dia, gostaria de saber se quem tem... deve ser epilepsia, né? Poderia ter de novo? Epilepsia? Epilepsia é do grupo de risco, né? Né? É o grupo de risco. Estamos encerrando o programa, tudo que é bom dura pouco, doutor. Muitas obrigado, perguntas aqui, mas vamos fazer mais duas aqui para encerrar. Bom dia, sou a Vânia. Queria saber, doutor Velber, quais os riscos cardíacos que se deve tomar, se tomar muito energético. Quer saber? Porque muita gente faz isso, né? Pelo amor de Deus. Como é o nome dela? Vânia. Dona Vânia. Vânia, pare com isso, Vânia. Pare com isso. Energético pode lhe dar uma arritmia cardíaca e você ter problemas futuros. Não futuro, pode ser mais breve do que você imagina, viu, Vânia? Então, energético contraindicado. Tem várias perguntas aqui nesse sentido também. Reposições, essas reposições aí. E tem gente que toma com uísque, aí o perigo aumenta. Né? Esses pré-treinos também, você que toma pré-treino, tenha cuidado. Muitas perguntas, infelizmente o tempo não nos permite. Queremos agradecer as pessoas aqui. Mas outras aqui, doutor, quero saber o seguinte, o senhor pode responder em grupo aqui. Muitos querendo saber se já tem vacina, não tem, o senhor respondeu. E também ainda não... Agora, cura começa a ter, né? O hidrocloroquina e isso. Já estão... o CRM de Manaus aqui, agora, doutor, do Amazonas. Por que os outros países, inclusive os Estados Unidos, já estão adotando isso e o Brasil ainda não adotou de forma oficial? Se é um remédio nosso, né? É um remédio contra nosso. A malária. Mas, Muniz, a gente tem que ter
o efeito colateral da cloroquina é a arritmia cardíaca. Ela aumenta o intervalo QT. Então, por conta disso, Mas existe dificilmente uma um medicamento tão eficiente não vai ter alguma reação, né, doutor? vai ter. O medicamento, ele Alguns sempre efeitos tem colaterais, o efeito colateral, né? É. Porém, já está sendo usado. Eu li um artigo da Prevent Senior que eles utilizaram no hospital dele lá, no Hospital do Idoso em São Paulo, que é o maior plano de saúde que tem para idoso. Lá eles adotaram a terapêutica. E muitos lugares aí do nosso país está sendo adotada essa terapêutica também. A última para encerrar, doutor. Em tempo de coronavírus, a gente tem que procurar se informar o máximo possível para transmitir também algum conhecimento a quem está nos assistindo, né? Ontem eu participei de uma teleconferência, videoconferência, especialistas, e aí eles informaram, estavam falando que já há estudos em curso nos Estados Unidos, na Europa e em alguns países da Ásia, sobretudo de lá, de onde veio tudo. Que isso é uma doença chinesa, né? O vírus chinês, onde para não correr. Só que eles estavam falando que cada um desses continentes são os mesmos profissionais, mas defendem teses, claro, diferentes, inclusive para descobrir uma vacina e outro remédio eficaz no tratamento. Por que essa diferença tão grande se a medicina é a mesma? A medicina é a mesma, mas os egos são diferentes. Cada um tem o seu ego, cada um tem sua forma de pensar e cada um defende sua linha de raciocínio. Agora, no final, acabam convergindo. Mas Mas no início e no meio do caminho, porque agora são coisas diferentes. A sociedade em si, eu falo em todo mundo, é um cabo de guerra, uma briga de poder, de quem sabe, de quem pode, de quem chega naquele momento. Mas todos estão correndo apenas para uma solução, que é conseguir a vacina do Covid. Então, aqui não existe aquele ditado que a união faz a força. Aqui não, é cada um correndo para defender os seus direitos. E aí, isso envolve muitas coisas, não só na saúde, que a gente já sai da esfera da saúde, envolve a parte econômica, envolve a parte do país, primeiro, que descobriu a vacina. Então, eu acredito muito nessa tese. O ser humano, você não conhece o ser humano, porque o ego dele é maior do que até a própria altura dele. Claro. E você só conhece uma pessoa quando você dá poder a ela. Certamente. Então, esse é o grande problema da medicina mundial. É o choque de egos. Claro. Evidente que devemos tomar os cuidados. Agora, o vírus não é mais perigoso do que a bactéria, que não é mais perigoso do que o fungo. Tanto é que o vírus, ele depende de células para fazer sucesso, né? De só ele não é autossuficiente, né? Muito obrigado, doutor, pela entrevista. Foi sempre um prazer recebê-lo aqui. Caso queira acrescentar algo, fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando aqui na TV Rio Branco, no espaço no seu programa. A gente tem um vínculo de amizade, meu irmãozinho acriano, e quero deixar uma mensagem a você, telespectador, que está aqui no nosso programa, aqui do Muniz. 60 anos para cima, ou que tenha doenças cardiovasculares ou nefropatias, que tenha alguma comorbidade, os imunodeprimidos também a gente não pode esquecer. Fique em casa, lave as mãos, procure evitar aglomeração de pessoas, não esteja recebendo visitas, faça a videochamada, que hoje se tornou tão fácil, todos nós temos acesso a isso. Então, essas são as precauções que você tem que ter. A pandemia vai passar, porque tudo nessa vida é passageiro. E nós temos que continuar nossas vidas. As pessoas, a família, está esperando você. A família quer você de volta com eles, fazendo aquele domingo de almoço familiar, participando daquela festinha de aniversário. Então,
tenha consciência agora, puxe o freio de mão, fique em casa, lave as mãos, faça as asepsias que tem que ser feita, que você vai ter vida longa, com fé no nosso Senhor Deus. Muito obrigado, Nunes. Sucesso. Lembram da dupla Paulinho e Rafael? Pois é, o Rafael se mandou, o Paulinho ficou, compôs uma dupla com Fábio Lopes. E é com eles que nós vamos entrevistar, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Agora eles estão cantando melhor, estão louvando. São 12h03 em Rio Branco. Até já.